Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de Emagrecimento Consciente e esse é o programa Nutri News. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a influência da microbiota intestinal nas nossas preferências alimentares. Vem comigo! Vou compartilhar com vocês esse material para vocês irem acompanhando a minha explicação. Então, como eu disse, o programa está relacionado a essa flora bacteriana que eu vou explicar um pouquinho mais e qual é a influência disso nas nossas preferências, nos nossos hábitos alimentares. Bom, o intestino humano, ele tem que ser considerado um órgão muito importante. Hoje em dia, a gente reconhece ele no meio científico como o segundo cérebro. E eu vou explicar por quê. O intestino humano ele é composto por diversas bactérias, fungos, vírus, entre outros milhares de micro-organismos. Isso vai formar o que a gente conhece por microbiota, ou, como a maioria das pessoas já ouviu falar esse termo, a flora bacteriana do nosso intestino. E quais seriam as funções da nossa microbiota? A nossa microbiota intestinal, ela tem funções metabólicas, ela tem funções imunológicas, ou seja, proteção contra as doenças. Ela impede a ação dos agentes patógenos, aqueles que causam doenças no nosso organismo. É como se ela criasse um filtro, uma parede protetora. Desenvolvimento e função do nosso cérebro, sintetiza algumas vitaminas e também, obviamente, influencia no nosso processo digestivo. Aqui uma explicação básica, o nosso intestino ele tem uma ligação direta praticamente com o centro da fome e saciedade. Isso vai impactar no comportamento alimentar, de como a gente se comporta perante os alimentos, afetando qualidade e quantidade do consumo, do quanto dos alimentos que a gente escolhe e do quanto a gente consome de cada um. As bactérias do intestino, elas sintetizam neurotransmissores muito importantes, como serotonina, dopamina e GABA. E eles estão relacionados à regulação da fome e humor. A serotonina é conhecida como o hormônio do prazer e bem-estar. Olha a importância do nosso intestino nesse sentido. E também as bactérias do nosso intestino, no processo metabólico, elas produzem substâncias com efeito inibidor da fome. Por isso é tão importante a gente manter a nossa flora saudável. E quais fatores vão interferir nessa boa microbiota intestinal? Alguns aqui eu trouxe para vocês nessa imagem. Basicamente eu vou falar de exercício. A gente sabe que o sedentarismo acaba prejudicando a nossa flora intestinal. O estresse é um dos primeiros, um dos mais importantes. A pessoa que tem uma vida estressante acaba tendo uma microbiota mais prejudicada. Os antibióticos, por serem medicamentos que vão ao teu organismo, entram no teu organismo com o objetivo de matar determinadas bactérias, vírus, enfim, às vezes ele acaba comprometendo aquelas bactérias que são saudáveis. Idade, quanto mais avançada a idade, menor é a microbiota, menor é a flora bacteriana, e por isso a gente tem que atentar mais para aquilo que prejudica. Motilidade gástrica. Então, a nossa digestão tem influência também na nossa flora. O quanto o nosso intestino está funcionando. Eu tenho um funcionamento intestinal regulado. Depois a gente tem aqui peptídeos antimicrobianos, secreções gástricas, que eu não vou me atentar, que é um pouquinho mais técnico. A nossa dieta influencia muito. Quanto mais açúcar e mais gordura eu consumir, pior vai ser a minha microbiota intestinal. E algo bem importante que eu vou finalizar aqui desses fatores é o parto. O parto normal, ele tende, nesse momento, no momento do parto, né, a criança tende a entrar em contato com bactérias da mãe. E ela acaba desenvolvendo uma flora bacteriana diferente das crianças que nascem de cesárea. Olha que interessante. E essa flora, essa microbiota das crianças, elas vão, quando nascem, elas têm uma X quantidade de bactérias, de micro-organismos, e por volta de 4 anos ela se assemelha à microbiota de um adulto. E o que é a disbiose? Você já ouviu falar desse termo? A disbiose é uma alteração da microbiota,
ou seja, é a redução do número de bactérias. Com isso, a gente tem um aumento de permeabilidade. O que é isso? Imagine a parede do seu intestino, né? Como se ela fosse uma esponja. Ela está mais suscetível a absorver substâncias patógenas, substâncias que causam doenças. Com isso, a gente vai gerar um processo inflamatório e outros processos patológicos, outras doenças. Automaticamente, também, em função dessa inflamação, nós vamos alterar o controle da fome. E se eu altero o controle da minha fome, se eu já não consigo controlar a minha fome, eu obviamente vou aumentar a ingestão de comida e com isso eu vou gerar, com certeza, um ganho de peso, quiçá obesidade. Aqui é uma imagem que eu gosto muito, que mostra essa ligação direta de cérebro e intestino, para vocês entenderem a importância da ligação de um com o outro. O cérebro recebe e assimila sinais intestinais, modificando o comportamento alimentar conforme a necessidade do organismo. Olha só que interessante essa informação. Influenciando nas preferências alimentares e apetite, bem como em distúrbios alimentares e metabólicos, como a compulsão. Então, essa ligação desses dois órgãos ela é importantíssima para definir como vai ser o nosso comportamento alimentar. As células do nosso intestino, na presença de nutrientes, ou seja, após a nossa alimentação, enquanto a gente está se alimentando, ou logo posteriormente, essas células liberam 3 hormônios importantes, que vão suprimir, vão diminuir a nossa fome, vão equilibrar a glicemia, ou seja, a glicose no sangue. Então, quando eu equilibro a minha glicemia, equilibro esse açúcar no sangue, também eu estou equilibrando o meu apetite e a minha fome. E também vão aumentar o gasto de energia. Olha a importância também dessas células intestinais para a gente manter o peso. A desbiose, ela tende a elevar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso é um fator. Outro fator, o estresse emocional, quando a gente está extremamente estressado, né, angustiado com alguma coisa, ele gera um consumo de alimentos mais palatáveis. O que são alimentos mais palatáveis? Geralmente, açúcar, gordura, sódio. E esse estresse, ele ativa regiões do cérebro de recompensa e prazer. E com isso, as pessoas podem ficar viciadas nesse tipo de alimento. Isso tudo estamos falando em função de um estresse emocional. Mas se eu consumir esses alimentos que eu acabei de dizer, os mais palatáveis, e ativei essas regiões do meu cérebro, com isso eu tendo a piorar o meu quadro de desbiose. Então, vocês entendam que isso é um ciclo vicioso. Eu tenho desbiose, né? Isso já existe no meu organismo. Mas eu sofro algum estresse emocional, eu vou comer mais alimentos mais palatáveis, eu vou ativar esse sistema recompensa e prazer, eu vou me viciar nesses alimentos e com isso eu vou piorar a minha flora, vou piorar essa desbiose. E eu fico sempre nesse ciclo, elevando o cortisol, piorando a minha vida, piorando o meu organismo, diminuindo a minha imunidade para outros processos patológicos, outras doenças. E o que favorece a desbiose? Existem vários fatores que podem causar ou prejudicar a nossa microbiota. Quais seriam eles, né? Alimentação desequilibrada, que eu já comentei antes, bebida alcoólica, o fumo, a infecção bacteriana, medicamentos antibióticos, como eu comentei lá no início, estresse, fadiga e idade, que eu também já havia falado. Mas eu vou frisar 3 pontos importantes, que são os hábitos noturnos e restrição de sono. O que seria isso? Aquelas pessoas que tendem a dormir depois da meia-noite, 2, 3 da manhã, trocam a noite pelo dia, dormem muito pouco, né? Tem um sono irregular. Esses hábitos noturnos e a restrição do sono favorece sim o desenvolvimento da desbiose. Estilo de vida estressante, já comentei aqui desde o início desse programa que o estresse é um dos piores fatores para desenvolver desbiose. E a alimentação ocidental. O que é alimentação ocidental? Né? É esse consumo exagerado de ultraprocessados, ok? E como a gente mantém uma microbiota saudável? Ter uma vida menos estressante. Então, procurar atividades de prazer, uma leitura, fazer meditação, exercícios de respiração. Procure hábitos mais saudáveis, não só na alimentação, mas em qualquer área da sua vida.
diminuir ultraprocessados, pelos motivos que eu já falei, os alimentos mais naturais, então aquilo que a natureza nos oferece, praticar exercícios, porque sim, o sedentarismo é comprovado que ele altera a nossa microbiota, reduzir açúcar e gordura e consumir os famosos pré-bióticos, que eu vou te explicar o que são nessa imagem aqui. Os prebióticos aqui, eu trago alguns exemplos, eles conseguem e muito, eles são um dos principais alimentos para melhorar a nossa microbiota intestinal. Então, aconselho vocês que coloquem isso na rotina de vocês. Banana verde, alcachofra, farinha de maracujá, cebola, alho, lentilha, feijões, aveia, entre outros, né? Alimentos aqui que são, né, na sua maioria, são fáceis de encontrar, o acesso é fácil, então você pode organizar na sua alimentação diária e incluir 2 ou 3 deles todos os dias para melhorar a sua microflora. Mas é importante dizer que não adianta você só cuidar da alimentação, aqueles outros aspectos falados anteriormente são muito importantes. Então, para concluir esse programa, eu espero que você tenha feito essa associação. Existe sim uma influência muito grande do nosso intestino na nossa fome, nas nossas preferências alimentares e no nosso comportamento alimentar. Por isso, eu aconselho, cuide bem desse órgão tão importante considerado o nosso segundo cérebro. Eu espero que você tenha gostado desse programa, minha gratidão. E se gostou, curta, comente e compartilhe e aguarde as próximas. Um grande abraço!